Meus amigos, existe um cenário melhor para voltar do que esse? Vamos lá, já vou dar os primeiros recados aqui para vocês. Curte o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo aquilo de sempre. Eu vou tentar ser sucinto nessa primeira parte. Corinthians venceu o Juventude no jogo de volta da Copa do Brasil, depois de ter perdido na ida por 2-1. O Juventude, esse ano, ao longo desse ano, foi uma pedra bem grande no sapato do Corinthians, porque ganhou do Corinthians no primeiro turno do Brasileirão. No segundo turno, conseguiu arrancar o empate do Corinthians aqui em Itaquera com 2 jogadores a menos, um jogo muito aguerrido do Juventude, e ganhou a partida do Corinthians no jogo de ida por 2-1. E o jogo de volta do Corinthians, embora mais se falava sobre a chegada de Memphis Depay do que o próprio jogo, o Corinthians vai para o jogo com a sua casa cheia, mais de 45 mil pessoas, e com bastante expectativa sobre qual seria o primeiro jogo, né, que depois da conclusão dessa janela de transferências, né? Além da chegada do Carrilho, teve o Memphis Depay, que claramente é o personagem da janela, é o que mais vai ser comentado, é o que mais vai ser falado, e não poderia ser muito diferente disso, tá, gente? Não teria como. É uma contratação bastante simbólica, bastante representativa, uma contratação foda, assim. E é importante a gente ressaltar algumas coisas antes de falar disso. Eu sei, e aqui eu vou adereçar tanto para os torcedores do Corinthians quanto para os outros torcedores, porque eu sei que tem uma galera mais próxima de mim que vê meu canal e que não torce pro Corinthians, que vê para apoiar, e eu amo vocês, então muito obrigado por isso. Cara, a movimentação do Corinthians sobre o Memphis, ela é muito menos prejudicial pro Corinthians do que tantas outras, assim. Eu acho a movimentação pelo Garro, a movimentação pelo Pedro Raul, a movimentação, enfim, por outros jogadores que estão hoje no elenco do Corinthians, eu acho ela muito mais complicada e prejudicial para o Corinthians. Eu acho ela. Essas movimentações exigiram do Corinthians um valor de contratação e exigiram muito do Corinthians em questão de dinheiro de cofre. Quem contratou, quem viabilizou a vinda do Memphis para o Corinthians foi o patrocinador. O patrocinador ali, eu acho que foi na casa dos 10 milhões de dólares, que era uma verba destinada para uma contratação de peso, uma contratação que fosse, né, usar a camisa do patrocinador e que fosse valorizar a marca. E teria que ser uma contratação de peso, que esse orçamento poderia ser usado para essa ou para a próxima temporada. E usaram para essa e usaram de forma muito boa, porque a gente estava falando de 10 milhões de dólares pela cotação ali, envolvendo o trâmite do que foi a contratação do Memphis. O Corinthians deve aí entre luvas e salário entre 60 e 65 milhões de reais, pelo menos das fontes mais confiáveis que se vê em mídia foi o que eu li. Eu sou bastante criterioso em relação a quais fontes eu quero buscar, e esse era o valor ali que as mais confiáveis demonstravam, sendo que o Corinthians vai arcar desse valor para cerca de 20%. 20%, o Corinthians pagar por 20% de 60, entre 60 e 65 milhões de um jogador como o Memphis Depay, que, vale dizer, ele não gosta de ser chamado pelo sobrenome de Depay, as camisas dele são Memphis, tem uma questão aí que, ironicamente, é por conta de abandono do próprio pai, então ele prefere ser chamado de Memphis, e é como eu vou me referir a ele, tá bom? E para quem fica curioso a respeito dessa transição do Corinthians, a respeito dessa contratação do Corinthians, é por isso. O Corinthians fez uma contratação que era bom para ele, agrega tecnicamente, agrega em questão de marketing, agrega para o patrocinador e aparentemente para o Memphis, porque o Memphis comprou barulho, tá fazendo até CP de Corinthians Paulista na cabeça, né? Então, acho que foi bom para todos os lados, e eu entendo que a mídia é ruim falar assim, né, da mídia, parece que eu tô, né, falando de uma forma super generalista, mas é muito impressionante sobre como as pessoas noticiam isso de formas diferentes, sobre como as pessoas tratam as finanças do Corinthians de formas diferentes. E aí a galera que não é torcedor do Corinthians pode falar que eu tô, mas todo torcedor sente isso sobre o seu clube, que
os veículos de comunicação são injustos com o seu clube e tudo mais, e muitas das vezes elas são, tá? Os veículos, eles usam de muitas vezes, especialmente canais de notícia, portais de notícias da internet, eles usam de títulos de matérias super, super tendenciosos e sensacionalistas para atrair clique. O Corinthians recebeu uma notícia, se não me engano foi do UOL, tá? De que da Esportes da Sorte, patrocinador do Corinthians é investigado por lavagem de dinheiro. Só que vocês esqueceram de falar que esse mesmo patrocinador, se não me engano, patrocina outros 5 ou 6 times da Série A. E a manchete é patrocinador do Corinthians. Então, inclusive é patrocinador do Palmeiras, do time feminino do Palmeiras. E é claro que, né, do Corinthians e do feminino do Palmeiras não é uma chamada tão interessante para grande parte das torcidas. Então é claro que eles vão ficar do Corinthians. Então, eu acho que a gente tem que fazer autocrítica, especialmente para quem trabalha com comunicação, tem que fazer autocrítica nessa hora, porque não é normal que a gente ache que isso é legal, de que isso é bom, de que isso é produtivo ou de que isso é minimamente justo. Então, disclaimer feito, o negócio do Memphis para o Corinthians e para o patrocinador e para o jogador aparentemente é um negócio que agrada a todos. Então, se você está preocupado com as finanças do Corinthians, você tem que ficar preocupado por vários outros motivos. E essa mesma preocupação, é necessário dizer aqui, não se coloca para outros grandes clubes, inclusive os de São Paulo. Tá? Inclusive os de São Paulo. Mas vamos lá. O Corinthians ganhou hoje de 3-1. O Corinthians, o jogo em si, o Corinthians começa bem, né? Começa pressionando bem o time do Juventude. E o Corinthians, depois que faz o primeiro gol do Romero, uma bela trama, toque de bola pelo meio, que inclusive me lembra um pouco o segundo gol contra o Flamengo, né? Aquele gol do Romero também, né? Que você tem uma troca de passe, a bola sobra pro Romero ali numa enfiada dentro da área, né? Ele invadindo a área, ganhando o espaço para finalizar cruzado e faz o primeiro gol. Depois desse momento, o Juventude sai pro jogo e o Corinthians não sabe o que fazer. O Corinthians me parecia não estar preparado para esse momento do jogo. E o Juventude consegue ter controle do jogo nas ações, consegue imprimir uma certa pressão, consegue bolas paradas em sequência. Eu, honestamente, eu acho que os dois momentos do VAR, os dois gols do Juventude, um que foi anulado e um que foi validado, eu acho que o juiz erra nas duas em deixar o jogo prosseguir, tá? E aí aqui eu sei que vai rolar o papo do clubismo e tal, mas eu sendo bastante sincero. O primeiro lance, o jogador vem por cima da bola com a sola, o Hugo já está com a bola nas mãos, segurando a bola. Eu sempre entendi que o goleiro, uma vez que o goleiro está com ambas as mãos na bola, está sob o domínio dele. E o jogador chega solando a bola, por mais que não tenha pegado o Lucas no primeiro momento, porque depois ele pega o Lucas. Mas é uma bola solada, essa bola, mesmo que fosse uma disputa no meio de campo, se o jogador de um time vem com o pé e o outro vem por cima, o jogador do outro time tira o pé já com aquela opa, o juiz marca e dá tiro livre indireto porque é uma jogada perigosa. Como não teve contato, não foi uma falta, é só um tiro livre indireto. Então, eu achei ruim ele ter deixado o lance seguir, porque claramente foi ao meu ver, tá? Ao meu ver, foi uma jogada de no mínimo, jogo perigoso. Depois, o choque com o Hugo, o joelho no peito e tudo mais. E o Hugo, que não foi bem hoje, não senti segurança dele nos lances cruciais. Coisas que ele demonstrou para o Corinthians em outros momentos, né? Que ele era um goleiro seguro, um goleiro que você podia confiar. E não que eu acho que isso brilhe esse início o bom início do Hugo no Corinthians e como ele já se projeta como ídolo. Eu acho que isso não arranha. Eu acho que isso foi só uma noite ruim do Hugo. O juiz dá o gol, o VAR chama, ele anula. Depois tem o gol na bola aérea, né? Do Juventude, que eu acho que ele é premiado por causar infração. Por quê? Quando o Alan Ruschel cobra o escanteio, está no momento em que o jogador do Juventude está empurrando o Fagner.
O juiz entendeu que não houve falta porque a bola ainda não estava em jogo, ou seja, ele tira o jogador do Corinthians empurrando ele para conseguir se colocar em jogo e isso não sofre punição alguma. E além disso, ele se choca com o Hugo depois que a bola também já está na mão do Hugo. Que claramente, assim, gente, 99,9% dos lances o juiz vai dar falta, porque já está no controle do goleiro. Então, eu acho que o juiz erra nos dois lances. Eu entendo quem acha que o primeiro, especialmente, é interpretativo, mas eu acho que o juiz apita muito mais porque ele estava tão inseguro do primeiro que ele ficou sem jeito de também anular o segundo. Eu acho que ele criou uma pressão para ele mesmo. Que para mim, nos dois, ele não tinha nem que ter permitido o gol. Para mim, os dois, ele tinha que ter parado o jogo. Porque facilmente é possível ver as infrações. Para quem fala que o VAR não tinha que ter chamado porque era interpretativo, e essa é uma desculpa que eu acho um discurso muito fácil, porque quantas vezes vocês vão ouvir isso? Não tem que chamar porque é interpretativo. Só que o VAR chama para lances interpretativos o tempo todo, praticamente tudo é interpretativo. Se uma bola bate na mão do jogador, o juiz tem que ir lá olhar para ver se ele achou que foi intencional, movimento natural ou não, ainda é interpretativo. E isso acontece o tempo todo. Então esse lance de que não é para chamar porque é interpretativo, isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira, isso é um protocolo que a FIFA nunca conseguiu colocar em prática, é um protocolo que na prática ele não existe e eu não entendo ele, assim como não entendo o que é a recomendação de bola na mão e mão na bola. A gente simplesmente aceita o que o juiz achou que era o certo e é isso aí. E o próximo jogo o critério vai ser diferente e é isso aí. E muitas vezes do mesmo juiz. Então, a menos que tenha a regra literalmente clara, como diria Arnaldo César, que não vai continuar sendo isso aí. Certo, falando do jogo agora, falando da construção, né, do que aconteceu. O Corinthians termina o primeiro tempo mal. Por mais que o juiz tenha dado bastante tempo de acréscimo, o Corinthians não termina o primeiro tempo abafando, não termina o primeiro tempo tendo controle, mesmo diante de mais de 45 mil corintianos no seu estádio. Belíssimo público, mais uma vez, na Neoquímica Arena. E ainda não acostumei, tá, gente, falar Neoquímica. Foi muito tempo falando outros nomes. E então é um belo público e claramente que ajuda o Corinthians. O Corinthians é forte dentro de casa. Eu já teve momentos que eu duvidei disso, mais pelo clube, mais pelo time do que pela torcida. Pelo amor de Deus, a torcida do Corinthians é espetacular. Mas teve momentos que eu duvidei da força do Corinthians dentro de casa, por chegar momentos que eu falei assim, pô, esse time não exerce, ele não exprime nenhuma confiança, ele não me dá razões para acreditar que ele vai ser forte dentro de casa, mesmo com 100 mil corintianos e tal. Mas hoje se fez valer. O segundo gol é um mérito do Garro e do goleiro, porque o Garro dá uma pancada de fora da área linda e a bola varia, né? O movimento. O goleiro tá esperando que ela vá para um lugar e ela desvia levemente pro lado e quando o goleiro tenta fazer a troca, ele acaba espalmando ainda para dentro do gol. Falha também, eu acho, do goleiro. Por isso que eu falo que eu acho que também é mérito do goleiro, porque eu achei que ele falhou. Eu achei que o goleiro do Juventude falhou na espalmada. Podia ter jogado para fora ou pro lado. Ele jogou para dentro do gol só mais alto. E na disputa de bola, o jogador do Juventude também acaba errando, acaba empurrando a bola para dentro do gol. 2-1 pro Corinthians, e aí o ambiente era todo do Corinthians, né? O ambiente era completamente do Corinthians e não há nada que fosse, assim, a menos que o jogo fosse pros pênaltis e o Juventude conseguisse arrancar uma classificação, mesmo diante de um cenário de clima adverso, o que ia me surpreender bastante, tá? Então, o Juventude se recua, tentando segurar o resultado aos pênaltis, e o Corinthians consegue uma pressão absurda. Achei que as movimentações e as substituições que o Ramon Dias fez, eu que fui crítico a ele em outros jogos, achei que ele foi muito bem nas substituições. O jogo precisava do Garro, o jogo precisava do Bidon, especialmente no final, porque quando o Juventude começou a subir uma primeira linha de marcação, o Garro e o Coronado tinham que recuar muito para pegar essa bola, e o Bidon conseguia fazer isso com mais efetividade. Sinto que ele tirou o Fagner e colocou o Lamaná por cansaço, e o Giovani é um caso à parte.
O Giovani é um jogador que não aparece em números, né? Não faz muitos gols, não faz muitas assistências, mas é um jogador que luta de uma forma inacreditável. Ele é um soldado dentro de campo e pela gíria, eu acho que o Giovani é mais exemplo de Streets Won't Forget, assim, sabe? Tipo, a rua não esquecerá do Giovani, porque, cara, em muitos momentos ele briga e ganha um lateral de bola desviada e tal, e o corintiano adora isso. Isso pro corintiano é uma coisa maravilhosa, uma coisa deliciosa de ver a pessoa com a camisa do Corinthians lutando esse tanto. E parabéns pro Giovani pela entrada, porque criou intensidade, criou pressão, foi muito bem. Yuri, em muitos momentos que perdeu um gol de cabeça, é verdade, mas em outros momentos de dominar, escorar, ajeitar a bola, foi bem, foi bem. Ele que agora vai ter muita dificuldade de jogar nesse time se o Ramon Dias não entender que ele precisa de dois atacantes, né, de Memphis e Yuri. Mas a gente pode falar um pouco melhor disso sobre num segundo vídeo, no segundo momento, a respeito de como o Memphis pode se encaixar nesse time. Eu ainda acho que pode jogar com o Yuri, porque o Memphis melhora os jogadores à sua volta. E o Corinthians consegue o terceiro gol no último minuto de acréscimos com o gol do André Ramalho, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, que se emocionou. O Corinthians que conseguiu o gol conseguiu diminuir o placar no jogo de ida com um gol do Gustavo Henrique e agora um gol do André Ramalho. Lembrando que o Kaká também fez muitos gols e a bola aérea ofensiva por parte dos zagueiros sendo aí muito importante para o Corinthians. Isso é muito interessante, sabe que o Corinthians tem mais de uma forma de atacar, tem mais de uma arma, coisa que o Corinthians por muito tempo, muitas vezes só tinha essa, né? O Kaká durante um tempo foi artilheiro do Corinthians em X competição, porque isso é uma loucura, né? Mas muito, muito, muito interessante mesmo ver esse momento do Corinthians e não tinha jogo melhor, nem roteiro melhor pro Memphis assistir, né? Na arena, diante dessa loucura, de um jeito bem corintiano de se vencer uma partida e conseguir uma classificação. Lembrando a vocês, meus amigos, que o Corinthians não ganhava de 2 gols de diferença um jogo desde 14/5 desse ano, obviamente. Então, desde 14 do 5, que foi um 4-0 em cima do Argentino Júnior. Não, desculpa, foi depois. Teve o 28/5, que o Corinthians ganhou de 3-0 do Racing. No dia 28/5, em cima do Racing, que o Corinthians conseguiu ganhar por mais de 2 gols de diferença. A gente tá falando de praticamente 4 meses depois, o Corinthians consegue uma vitória por mais de 2 gols de diferença. Então, o Corinthians tem uma temporada muito delicada e que bom que o Corinthians conseguiu um resultado como esse, mesmo que tenha sido do jeito que foi. É claro que precisa de melhoras, precisa de reposição, precisa de muita coisa, precisa de mais segurança, precisa de muita coisa ainda. Mas essa é uma noite que o corintiano pode dormir contente, se é que consegue dormir, né, de alguma forma. É isso, meus amigos. Comenta o que vocês acharam. Dá um like nesse vídeo, tá? Vamos voltar. A gente tá lidando com muita coisa aqui de conteúdo. Tem player 1, tem diretando, tem trabalho, tem cachorro, tem namorada, tem tanta coisa rolando. Eu preciso de ajuda de vocês. Mas eu sei que dá pra voltar esse canal a ser frequente, ter ali os seus posts a cada final de jogo, e não só sobre o Corinthians, falar sobre seleção. Começou a temporada europeia, eu quero muito falar sobre Barcelona também. Então, vamos ver, não só sobre Barcelona, eu quero falar sobre alguns times ingleses que eu gosto de assistir e tal, e vamos ver o que sai disso tudo, beleza? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!